Queridos irmãos e irmãs em Cristo, e também amados amigos que nos acompanham, bem-vindos todos à central de transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente aqui da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. E mais uma vez lembrando que hoje é o dia do Senhor, domingo, o dia que o Senhor ressuscitou dos mortos, e nós consagramos especialmente esse dia para o Senhor. E não se esqueça de fazer as suas ofertas para esse QR Code que está aí na sua tela, e se não também na descrição do seu YouTube. E também não se esqueça de fazer as suas ofertas às suas igrejas e também à sua obra regional. Nós todos precisamos honrar o Senhor com nossos bens e sustentar a obra do Senhor, né? E as ofertas do QR Code, ela compõe desde a estância é minha, né, para sustentar. Nós temos essa campanha para até o final da Conferência Internacional em setembro. A nossa meta é termos 600 mil em arrecadação. E também, né, lembrar das missões no exterior, sustentar os nossos queridos obreiros que estão trabalhando em outros continentes, e também lembrar do Instituto Vida para Todos, que nessa pandemia tem nos ajudado tanto com a transmissão das mensagens, né, e todo mais que ele nos fornece. E lembrar, né, vocês de que cuidem dos seus comportores. Eles estão na frente da batalha, nas ruas, orando, né, pelas pessoas e também levando a palavra do Evangelho do Reino. E nós já estamos ultrapassando a barreira de 7 mil para 8 mil livros por dia. E graças ao Senhor isso só tende a aumentar, né? E logo acreditamos que até o final do ano nós alcançaremos a 12 mil livros por dia. Isso é uma coisa sem precedentes, né, em toda a história da igreja e também na própria história editorial, né, com esse meio de distribuição. Então o Senhor abençoe nossos comportores, também abençoe, né, o CEAP, os CEAPistas, e abençoe cada igreja, os grupos familiares. Cuidem daqueles que são menos favorecidos, estão passando por necessidade, né? Cada grupo familiar, cada igreja cuide dos seus necessitados, e também, né, que o Senhor possa nos dar um livramento um dia mais cedo para nós voltarmos à normalidade. Mas graças ao Senhor, o Senhor tem nos suprido durante esse período todo com a sua palavra profética. O Senhor tem sido fiel para conosco. Então, esta manhã nós vamos para a mensagem 60 dessa série, e o título dessa mensagem é A Criação Aguarda a Glória dos Filhos de Deus. E a leitura bíblica é Romanos 8, versículos 18 até 23. Eu, nesta semana, pretendia avançar, né, com a revelação que o Senhor está nos dando, e eu havia já preparado várias folhas de esboço para essa semana para dar prosseguimento, né, daquilo que nós vimos na semana passada. Mas desde quarta-feira, quinta-feira, o Senhor vem me incomodando de que eu precisava esclarecer melhor toda a revelação dada até a semana passada. Então, eu terminei, né, o esboço que eu vou usar a partir da semana que vem, na quinta-feira e sexta-feira. Eu tive de fazer um outro esboço para este domingo. Portanto, esse título aqui foi, né, criado na sexta-feira. A criação aguarda a glória dos filhos de Deus. Por quê? Porque esse item é tão importante, que se nós não tivermos a clareza sobre esse assunto, talvez não consigamos avançar, né, de uma maneira mais, né, tranquila. Portanto, o Senhor me fez voltar, e eu quero começar a dizer para vocês o seguinte: o arcanjo Lúcifer
segundo a profecia de Ezequiel 28 e também de Isaías 14, ele se julgava muito perfeito. A própria Escritura descreve ele como o modelo da perfeição. Ele era completo. Em tudo, ele era o melhor na sua época. Ele era bonito, era formoso, era extremamente formoso, ele era muito sábio, cheio de sabedoria. Ele já foi criado no ambiente para um príncipe, foi criado no ambiente para receber um sacerdote majestoso de Deus. E conforme as descrições no livro de Jó, capítulos 39 e 40, ele foi criado também como a obra-prima de toda a criação de Deus. Nele não havia defeito, era forte também, em força, em poder, e ele foi feito para não ter medo de nada, porque ele era o melhor, o mais forte, o mais poderoso, o mais bonito, o mais sábio, ele era o mais. E, portanto, ele olhava com desprezo todo o que é mais alto do que ele. Ele se tornou arrogante, soberbo, e ele achava que o Deus Criador precisava dele como um conselheiro nos assuntos da criação para poder governar. Aí está o seu engano. Então Deus não teve outra alternativa senão lançá-lo para a terra, porque Deus não podia tolerar tal insubordinação à sua autoridade, pois é a sua autoridade absoluta nesse universo é que sustenta todas as coisas. Então, quando Deus criou o homem, esse arcanjo que havia se tornado o adversário de Deus, Satanás, ele também ele sabia que o homem veio para derrubar o seu reino. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e foi feito justamente para introduzir o reino de Deus aqui na terra. E ele quis logo danificar o propósito de Deus na criação do homem. Então eu queria começar por aí. Não sei se vocês conseguiram perceber em toda a palavra que nós temos falado até então, que este universo, do lado positivo, este universo formado por Deus e a sua criação, né? Não tem outra coisa, é Deus e a sua criação. Antes de Deus criar todas as coisas, estava Deus, só Deus. Deus é autoexistente, ninguém criou a ele sempre existiu, por isso que ele é Deus. E quando ele resolveu criar, então agora esse universo compõe-se de Deus e a criação. E quando Deus criou a criação, ele criou dele mesmo, a partir dele, a origem de toda a criação é ele mesmo. E nós entendemos agora, segundo a revelação do Novo Testamento, que Deus criou por meio do seu Filho, né? Deus então fez com que o seu Filho fosse o meio criador, né? E tudo que Deus criou, na verdade, faz parte de um todo. Isso que é difícil explicar para vocês. Todo o universo, toda a criação de Deus faz parte de um todo, é uma coisa só, né? Esse todo está totalmente ligados com Deus. Portanto, eu não sei como você um dia certamente você vai perceber, né? Se não é nesta vida, na hora de você sair desse corpo, do seu corpo, talvez você perceba que você vai ter uma sensação de que você faz parte de um todo. Porque Deus criou assim, todas as coisas saíram dele e todas as coisas nele são um todo. Todavia, quando Satanás rompeu essa união com Deus, ele quebrou essa unidade e a parte que se desconectou de Deus se corrompeu, a parte que se desconectou, né, dessa autoridade absoluta e única de Deus, essa parte
né, o pecado entrou, a corrupção entrou, o caos entrou, a confusão entrou e toda sorte de coisas malignas passou a existir por causa dessa conexão com Deus. Então, quando Deus criou o homem, na criação, o homem foi criado conectado com Deus. Ele só precisaria escolher, fazer uma escolha de livre-arbítrio, escolher a árvore da vida, para que ele pudesse receber Deus também no seu interior. Então, é com esse propósito que Deus criou o homem. Portanto, o homem foi criado conectado já com Deus, mas a conexão se tornaria mais efetiva quando o homem comesse da árvore da árvore da vida, e então a vida de Deus, o próprio Deus, passaria a viver dentro do homem, e o homem estaria não só conectado, mas preenchido com Deus. Então ele seria centro e também a plenitude, né? Deus seria a plenitude também do homem. Então esse era o propósito de Deus. Todavia, a serpente, né, veio para enganar o homem e fez assim com a Eva. Eu vou ler alguns versículos de Gênesis 3, vou usar King James atualizado. No Antigo Testamento, eu gosto de usar essa versão porque o texto fica um pouquinho mais compreensível, tá? Então, no capítulo 3 de Gênesis, ali diz o seguinte: a serpente, versículo 1, a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Javé, Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim. Quer dizer, a serpente já provocou, né, o raciocínio da mulher. Deus nunca disse que não podia comer toda sorte de árvore do jardim, porque Deus deu todas as árvores do jardim para alimento, né? Agradável à vista, mas boas para alimento. Mas, né, a serpente já provocou a mulher para raciocinar. Ao que declarou a mulher à serpente: não, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, quer dizer, vocês não precisam mais estar ligados com Deus, vocês terão o próprio senso, né, de julgamento. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, toda a sagacidade da serpente, de Satanás, é desconectar o homem criado de Deus. Tá? Versículo 6. Então a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade. Tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. O que aconteceu nesse instante é uma tragédia no universo, porque o homem que foi criado para justamente reaver toda a conexão, né, de toda a criação com Deus, esse homem também foi desconectado com Deus. E quando o homem foi desconectado com Deus, também caiu na maldição. Então, eu vou, só para ganhar tempo, vou ler no capítulo 3 ainda, versículo 16. Para a mulher, sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o seu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz de tua mulher e comestes da árvore que eu te proibira comer,
maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás o solo, o seu alimento, todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra fostes formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Muito bem, então isso eu queria mostrar para vocês por outro ângulo. Quando a serpente enganou a Eva então comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desejando ter a capacidade de, como Deus, conhecer o bem e o mal. E ao comer desse fruto, ao desobedecer contra a palavra de Deus, e ela também deu para o seu marido, ambos comeram, o que aconteceu? Por causa da transgressão, eles então se desconectaram de Deus. Desconectaram de Deus. Aí a maldição para toda a terra veio por causa desse ato. O ato de desobediência a Deus desconectou o homem a Deus e desconectou também toda a criação. Muito bem. Então, partindo disso, vocês vão conseguir entender melhor esta mensagem. Muito bem. Então vamos voltar de novo para Efésios capítulo 1, que eu faço tanta questão de ler. Quem me acompanha, né, sabe que eu me pauto muito por esses dois versículos. Efésios 1, versículos 9 e 10. Tá? Versículo 9 diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Esse desvendar do mistério da vontade de Deus aconteceu por meio dos seus santos apóstolos e profetas no Novo Testamento, na Nova Aliança. Deus então usou os seus profetas, os primeiros profetas do Novo Testamento, abriu para nós esse mistério da vontade de Deus que estava oculto em Deus. Por séculos e gerações, ninguém sabia ao certo o que era exatamente o que Deus queria. Então, a vontade de Deus qual é? Qual é? Versículo 10. Aonde está? De fazer convergir nele. Nele quem? Em Cristo. No Filho de Deus. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Essa palavra dispensação é, em grego, oikonomia. Oikonomia significa um gerenciamento da casa de Deus. Oikos, em grego, refere-se à casa ou família. Oikonomias, nomia vem de nomos. Então vem o gerenciamento de sua casa, ou a gestão, né? Ou a administração da casa de Deus. Isto é, Deus criou todas as coisas e Ele então tem uma administração a fazer, Ele tem uma gestão para poder cumprir a sua vontade. Então, aqui diz a dispensação da plenitude dos tempos, quer dizer, a gestão de Deus no que Ele criou, para que Ele criou, durante os tempos, né? Durante os tempos, essa gestão está acontecendo, não parou, essa gestão não parou. Quer dizer, eu gosto dessa palavra economia, porque ela se refere a um processo que está sendo gerenciado, um processo que está em andamento, Eu gostei muito da nota de Efésios 1, da versão King James atualizada. Aqui tem uma nota de rodapé aqui, nota 6. Aqui diz assim:
A expressão original grega, aqui traduzida por convergir, transmite a ideia de absoluta e inquestionável liderança. É convergir, quer dizer, convergir nele para o encabeçamento, para a liderança, mas também a ideia de somar uma coluna de valores, ou seja, a reconstituição geral do universo está em pleno curso. É isso que eu quero dizer. A economia, essa palavra economia, denota que há um processo que está em curso. Que processo é esse? Esse processo é a reconstituição geral do universo, com Cristo à cabeça de todo o processo, e que alcançará seu auge e estabelecimento eterno quando toda a oposição for colocada debaixo dos seus pés por ocasião do seu iminente e glorioso retorno. Então, queridos irmãos, você precisa ter essa percepção. É isso que Deus me fez brecar um pouco e voltar. Eu quero alertar para isso. Existe um processo em andamento. A economia de Deus na plenitude dos tempos está em andamento. O que Deus está querendo fazer? Deus está querendo fazer todas as coisas voltarem a se conectar com Cristo. E Cristo sendo o líder, Cristo sendo o cabeça de todas as coisas. Quando Adão e a Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, o ser humano se desconectou de Deus e a maldição dessa desconexão passou para toda a criação aqui sobre a terra. Portanto, queridos irmãos, o que Deus quer fazer é nos reconectar. O que Deus quer fazer é nos ligar de novo com Deus por meio de Cristo. Portanto, essa palavra convergir em grego é anakephalaiomai. É difícil até de falar, né? Anakephalaiomai. E dentre todos os seus sentidos, tem um significado que eu gostei muito, que é, essa palavra convergir, é colocar todas as coisas juntas, sob um princípio unificador ou uma pessoa. Quer dizer, então, convergir é unir de novo todas as coisas, né, em Cristo, em uma pessoa, em um princípio unificador. Graças a Deus que Cristo, Ele é o princípio unificador. Aquilo que está desconexo, Deus está usando Cristo para conectar tudo de novo, né? Então Cristo, a vontade de Deus é convergir, colocar todas as coisas juntas de novo, né? Para se conectar à única cabeça, que é Cristo, único líder. Tá? Agora vocês conseguem entender um pouco melhor. Portanto, no versículo 22 ainda de Efésios 1, você vai entender como Deus vai fazer isso em Cristo, né? Vou ter que ler a partir do versículo 20 de novo. O qual exerceu ele em Cristo, que é a suprema grandeza do poder de Deus. Deus fez exercer esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Ele, que era o Filho unigênito de Deus, Deus o fez carne. Deus o fez se tornar um como nós. E viveu aqui na terra de uma maneira perfeita, para Deus poder tomar conhecimento da natureza humana, que é a criação. Essa era a acusação de Lúcifer contra Deus, dizendo que ele não conhece a criatura, os dias ele não passa como uma criatura, não tem olhos de carne, ele não sabe o que é a vida de uma criatura. Todavia, Deus, no seu eterno plano, na sua eterna sabedoria, Deus havia proposto que o seu filho, né, viria aqui à terra, se tornaria carne, veio à semelhança da carne pecaminosa, Romanos 8,3, e ele viveu aqui na terra
não por si mesmo. Ele viveu como homem totalmente guiado por Deus Pai. Então, Deus o Pai é quem o guiou por todos os segundos da sua vida. Ele não fez a sua própria vontade, ele não agiu por conta própria, ele não teve opinião própria, mas ele seguiu totalmente a vontade do Pai e morreu pela obediência ao Pai e a morte de cruz. Graças a Deus por essa morte, nós somos redimidos por Deus de volta para Deus. A redenção é que proporcionou essa volta da conexão com Deus por meio de Cristo. Então, graças a Deus por essa morte redentora, e Ele ressuscitou esse homem Jesus, depois que morreu, Ele ressuscitou, e naquele dia Deus disse: Tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Então, no dia da ressurreição, Jesus se tornou o Filho de Deus primogênito. Como homem, ele se tornou filho de Deus, o primogênito. Como Deus, ele era já o filho unigênito desde a eternidade passada. Mas aqui no tempo, na ressurreição, ele se tornou o filho primogênito de Deus e ele foi exaltado às alturas. Aqui diz o seguinte: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Quer dizer, esse lugar, à direita de Deus, era o lugar ambicionado, cobiçado, né, por aquele arcanjo, né, Lúcifer. E ele queria estar à direita de Deus para ajudá-lo a governar a criação, mas Deus tinha um propósito muito melhor. A sua vontade é enviar o seu próprio filho, e como homem, e agora, na ressurreição, ele seria alçado, né? Como homem, Jesus foi alçado nos lugares celestiais, onde esse lugar é acima, versículo 21, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, né? Então, ele já está, por meio desse processo que Jesus passou, a encarnação, viver humano, a sua morte redentora, a sua ressurreição, né? Ele se tornou filho primogênito de Deus, ele foi alçado, né, à destra de Deus, ele se tornou aquele que está acima de qualquer outra autoridade nessa terra e nesse universo, tá? Então, versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Quer dizer, todas as coisas já estão debaixo dos pés de Cristo, do Filho. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, quer dizer, Deus deseja que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, porque eu não terminei de ler o versículo 10, que diz assim: de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Para simplificar, neste universo existia só Deus. O Deus, na sua trindade, convivia de uma maneira perfeita, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas ele resolveu criar. Ele fez a criação, então nós temos Deus e a criação. Nesse universo é Deus e a sua criação. E a sua criação podemos, né, decompor em duas seções. A primeira seção é o que ele criou, as coisas do céu e as da terra. As do céu provavelmente é a criação invisível. Nós não vemos, que são os anjos. Eles estão numa área invisível. Então são as coisas do céu e as coisas sobre a terra. Quer dizer, que é nesse mundo visível, nesse mundo material, nesse mundo físico em que nós vivemos. Então, o universo pode ser separado em Deus e a criação. E a criação pode ser dividida em as do céu e as sobre a terra. Vocês estão percebendo, né? A gente está simplificando para você entender melhor. Muito bem. Então, no versículo 22, ele, para ser o cabeça, ele pôs todas
todas as coisas debaixo dos pés, quer dizer, ele pôs as coisas do céu e também sobre a terra, debaixo já dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele já está acima de todas as coisas, mas ele ainda não é líder, ainda não é o cabeça sobre todas as coisas. Deus está fazendo esse processo, até colocar seus inimigos debaixo dos seus pés, Deus vai fazer Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. Esse é o processo da economia de Deus que está em andamento. Esse curso, né, está em curso a reconstituição da conexão de todas as coisas em Cristo e em Deus novamente. Portanto, como Deus vai fazer isso, essa reconexão de todas as coisas, de Cristo ser o líder, ser o cabeça, ter a primazia sobre todas as coisas, ele então deu Cristo para a igreja. Então a igreja vai cooperar com Cristo para terminar esse processo. Eu não sei se você está me entendendo. Não é fácil de entender, mas eu creio que pouco a pouco, ruminando essas palavras, você vai entender melhor essa visão gloriosa. Irmão, para mim isso é uma visão gloriosa. Deus então, por meio da igreja, que é o seu corpo, ele vai não só reconectar todas as coisas positivas em Cristo novamente, e Cristo em Deus, e também Deus deseja que Cristo seja tudo nessas todas as coisas. Não sei se você consegue entender o que eu quero dizer. Deus deseja que Cristo seja a plenitude dessas coisas. Não só ele ser o cabeça, ele ser o fator unificador de todas as coisas criadas, mas ele quer preencher, ele quer encher com seu Filho todas as coisas. Como ele vai preencher todas as coisas? Ele vai fazer isso por meio da igreja. A igreja é o seu corpo, é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, espero que Deus te dê espírito de sabedoria e de revelação. Então vamos retomar de novo Colossenses 1, que nós fizemos isso na semana passada de uma forma muito corrida, né? Retomando Colossenses 1, versículo 13 em diante. Eu vou falar mais rapidamente. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quer dizer, nós que estávamos todos debaixo de uma única autoridade, a autoridade de Deus. Estávamos todos pela criação unidos em um único ponto, que é Deus. E a rebelião de Satanás quebrou essa união, quebrou essa conexão e fez o universo se corromper, e ele também corrompeu o homem que foi criado para restaurar esse processo de encabeçamento de Cristo sobre todas as coisas. Ele conseguiu fazer o homem transgredir contra a palavra de Deus, e com isso também desconectou o homem de Deus. Ao desconectar o homem como o líder da criação das coisas sobre a terra, ele então com essa desconexão veio a maldição sobre toda a criação aqui sobre a terra. Portanto, desconectou também a criação aqui na terra que estava em Deus. Então, aí nós passamos a viver debaixo do império das trevas. Nós passamos a viver debaixo de uma outra autoridade, não a autoridade de Deus, nem a autoridade de Cristo, mas a autoridade das trevas, né? E, infelizmente, nós não tínhamos força para nos libertar daquilo. Nós estávamos todos mortos em nossos delitos e em pecados, Efésios capítulo 2 nos mostra, e nós vivíamos segundo o príncipe da potestade do ar, e ele
nos oprimia, nos fazia realizar as coisas que ele queria. Mas, graças a Deus, um dia nós ouvimos o Evangelho e, através do Evangelho, né, a palavra do Evangelho, nós cremos na palavra do Evangelho e nós confessamos os nossos pecados e nós confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Parece uma coisa pequena, mas isso nos reconecta com Deus, isso nos reconecta com Cristo. Quando você, aquele dia que ouviu a palavra do Evangelho, você creu no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e você passou a espontaneamente a confessar com a sua boca que Jesus Cristo agora é o seu Senhor. Você não pertence mais ao império das trevas, não está debaixo mais da escravidão de Satanás. Agora você se libertou do pecado e você reconectou-se com Deus. Esse é o ponto muito importante. Então ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho amado de Deus. Versículo 14 é muito importante, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, como Deus reconectou o homem de volta a Cristo, se o homem havia caído em pecado? E Romanos nos mostra, em capítulo 5, né, que se, desde capítulo 3 até o capítulo 5, nos mostra que né, quando o homem caiu em pecado, o homem não consegue mais se salvar por si mesmo, né? E todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aqui na terra não havia um justo, nenhum sequer. Todos nós estávamos nesse dilema, porque para nós nos libertarmos do pecado, recebemos o perdão dos pecados, Hebreus nos fala, sem o derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão dos pecados. Portanto, se eu quero ter os meus pecados perdoados, para eu me reconectar com Deus, só tinha um jeito de derramar meu sangue. Se eu derramar o meu sangue, eu estaria morto também para Deus. Então, não serviria mais. Portanto, Cristo veio e realizou a redenção por mim. E Deus, por meio da redenção de Cristo, Deus perdoou os meus pecados. Então, aquele obstáculo, a barreira que havia entre o homem pecador e Deus, e em Cristo, foi removido. E esse obstáculo de pecado, foi removido justamente pela redenção. Você vê a importância da redenção. A redenção de Cristo, o perdão dos pecados, nos reconectou com Cristo. Aleluia! Nós estamos novamente, unidos a Cristo. Cristo é o centro unificador de todas as coisas. Então Deus não pode conectar em Cristo pecado, não pode conectar em Cristo a morte, não pode conectar em Cristo coisas imundas, coisas impuras. Portanto, precisa-se passar pela redenção. Aí você vê a importância da redenção. Muito bem. Então, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Esse filho, se o arcanjo Lúcifer queria ser o Deus, o rei adjunto, junto com Deus, para ajudá-lo a reger o universo, mas esse Lúcifer jamais chegaria ao ponto de ser a imagem do Deus invisível. E o filho, ele é a própria imagem do Deus invisível. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, por isso que Jesus disse em João 14, quem me vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer que mostra-nos o Pai, Felipe? Se você está me vendo, eu sou a imagem do Deus invisível. Quer dizer, esse Lúcifer jamais poderia chegar nesse ponto. Ele ainda é o primogênito de toda a criação. Você vai dizer, mas como? Como? Se Deus, antes de Jesus se tornar um homem, Deus não conhecia quem é o homem,
Como Cristo pode ter sido o primogênito da criação? Aí vem aquela luz maravilhosa do livro de Hebreus. Se nós não tivéssemos a revelação do livro de Hebreus, irmãos, eu confesso, muitas coisas que eu falo aqui não tem base bíblica, mas graças a Deus que Cristo, ele ofereceu-se a Deus, segundo Hebreus capítulo 9, ele ofereceu-se a Deus todo o sacrifício, né, pela redenção dos pecados, e todo viver humano obediente a Deus até a sua morte na cruz, uma morte redentora. Cristo se ofereceu a Deus pelo Espírito eterno. E tudo que Cristo fez aqui no tempo foi oferecido a Deus na eternidade. Então, na eternidade, queridos irmãos, não há mais limitação de tempo. Aquilo que foi lançado na eternidade já vale por toda a eternidade, desde a eternidade passada para a eternidade futura. Portanto, Cristo, por esse processo de ter se oferecido pelo Espírito Eterno, ele se tornou o quê? O primogênito da criação, já lá na criação. Quando Deus criou todas as coisas, Cristo já estava lá com a humanidade, com a encarnação, né, com o elemento humano já dentro de si, da criação. Então isso é maravilhoso. Por isso você entende agora que não tem como Deus usar o Lúcifer para ser aquele que vai ajudá-lo a governar, porque Lúcifer não consegue fazer nada disso. Graças a Deus, né, Cristo é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, todas as coisas. Aí agora nós vamos ver toda a criação, né, nos céus e sobre a terra. Tá? Então, isso resume toda a criação. Toda a criação se resume em a criação nos céus e a criação sobre a terra. Nos céus não é os céus nosso aqui, né? É uma outra dimensão, na dimensão do universo invisível. E sobre a terra é o nosso universo cosmos, onde nós, né, existimos, nesse universo material. Portanto, é nos céus e sobre a terra. E que significam as visíveis, é o nosso universo, e as invisíveis, as coisas que estão no céu. Sejam tronos, sejam soberanias, né? Existe autoridade estabelecida por Deus nesses dois universos, no universo nos céus, o universo sobre a terra, que é soberanias, que é tronos, que é soberania, que é principados, que é potestades, né? Tudo foi criado por meio dele, por meio do Filho, por meio de Cristo, e também foi criado para ele. Por isso que não há qualquer discussão, né, o Lúcifer tomar lugar dele. Não tem como, né? Então tudo foi criado por meio do Filho de Deus e é para o Filho de Deus. Aí versículo 17, ele é antes de todas as coisas. Então alguns ensinamentos heréticos, né, dizem que Cristo não existia como Deus na eternidade passada. Não, isso não é verdade. Cristo já era antes de todas as coisas, né? O Deus triuno existia desde a eternidade passada, vai existir até a eternidade futura. E nele tudo subsiste. Aqui que começou toda a luz, irmãos. Nele tudo subsiste. Essa palavra subsiste, ó Senhor Jesus, eu comecei a explicar, em grego é sunital. Sunital tem um sentido de unir as partes em um todo. Então, Cristo faz com que todas as coisas subsistem. Cristo consegue sustentar todas as coisas como? Unindo todas as partes, fazendo de todas as partes um todo. Irmãos, esse universo é um todo. E Cristo é o único capaz de unir todas as partes. Ele é capaz de unir as coisas do céu e as coisas sobre a terra, as visíveis e também as invisíveis. Então, Cristo tem esse poder de unir todas as partes
é um todo. É isso que eu quero mostrar para vocês, irmãos. Um dia você vai entender, todas as coisas positivas que Deus criou nesse universo, nós fazemos parte dele, fazemos parte desse um todo, nós somos um todo. Né? A própria natureza que Deus criou, não é isso? No seu sentido positivo, nós fazemos parte desse um todo. Deus criou nesse todo, né? Esse todo. Muito bem. Então, aí em seguida, aqui eu já expliquei bastante usando Efésios 1, 9 e 10. Né? E seguindo aqui, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Esse versículo é muito importante porque agora introduziu-se um novo elemento. Até então, nós temos em toda a criação as coisas que Deus criou nos céus, as coisas invisíveis, e as coisas que Deus criou sobre a terra, as coisas visíveis. Mas agora apareceu mais um elemento. Esse mais um elemento, irmãos, é a nova criação. Essa nova criação está em outra dimensão, provavelmente na dimensão de Deus. Então nós temos coisas da dimensão das coisas do céu, nós temos a dimensão das coisas sobre a terra, que é o nosso universo, e nós temos ainda as coisas que estão da nova criação, da igreja, que está provavelmente na dimensão de Deus, nas coisas espirituais celestiais de Deus. Portanto, irmãos, até nas coisas da nova criação, Cristo é o primeiro, ele é o primogênito de entre os mortos, foi o primeiro a ressuscitar. Ele também, para quê? Para em todas as coisas ele ter a liderança, em todas as coisas ele ter a primazia, em todas as coisas ele ser o cabeça. Então, queridos irmãos, Deus não apenas quer fazer de Cristo o cabeça sobre as coisas que ele criou nos céus, não só ele quer fazer de Cristo cabeça sobre as coisas que ele criou sobre a terra, mas ele também quer fazer Cristo o cabeça sobre as coisas da nova criação, da igreja, do povo celestial de Deus, né? É isso, do corpo de Cristo. Então isso é uma coisa maravilhosa. E para quê? Para que Cristo tenha primazia. Queridos irmãos, se você entender esse processo todo, você vai perceber que quando as coisas vão mal no seu casamento, as coisas vão mal na sua casa, parece que tem dias que tem demônios na nossa casa, é discussão por todo quanto é lado, é descontentamento, insatisfação, né, rebeldia, problemas o dia todo, irmãos, é porque as coisas não estão conectadas em Cristo. Portanto, irmãos, nós daqui para frente, nós vamos sempre pedir para o Senhor, encabeça a nossa vida, nos conecta de novo, né, contigo, conecta-nos de novo com esse centro unificador de todas as coisas e principalmente nós, que somos da nova criação na área espiritual, na área celestial, nós precisamos ser os primeiros, pela redenção que Cristo realizou na cruz, nós somos primeiramente os primeiros a serem reconectados com Deus. E a nossa reconexão com Deus, queridos irmãos, vai reconectar as outras coisas. Esse é o plano de Deus, tá? Então aqui diz assim, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Quer dizer, Deus fez com que, quando reconectar todas as coisas em Deus, então Deus também quer fazer de Cristo encher todas as coisas que estão conectadas com Ele. Cristo, Ele ser novamente tudo em todos, né? Então, essa é a plenitude, né, que Deus quer que resida em Cristo. Cristo vai ser essa plenitude em mim, em você, em tudo. Por isso que no capítulo 3 ainda de Colossenses, versículo 11 diz, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, porém Cristo é tudo e em todos. Cristo, Ele quer ser tudo em você. Ele quer ser tudo na nova criação. Ele quer ser tudo na igreja. Então, quando Ele se tornar a plenitude na igreja, se tornar tudo em nós na igreja, Ele vai conseguir
Deus vai conseguir fazer de Cristo a plenitude através da igreja de todas as coisas. Ele vai encher todas as coisas. Aí versículo 20. E que havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo. Aqui não diz reconciliasse consigo mesmo a igreja. Porque ele já falou no versículo 14 que Cristo fez a redenção, o perdão dos nossos pecados, para nós reconectarmos com Deus. Mas no versículo 20, ele já fala que através da redenção, através do sangue derramado na cruz, Deus fez a paz. Deus fez a paz para quê? Para reconciliar, né? Para reconciliar com Cristo todas as coisas. Aqui não é só todo homem, é todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. De novo ele fala, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, primeiramente sobre a terra, porque a igreja está aqui na terra. A reconexão da igreja com Deus vai reconectar toda a criação aqui sobre a terra. E a reconexão de todas as coisas sobre a terra vai reconectar as coisas que estão nos céus. Vocês estão entendendo? Essa visão é maravilhosa. Eu espero que o Espírito possa, né, inspirar vocês a enxergar essa grandiosidade. Então, Cristo, ó Senhor Jesus. Então, o sangue derramado por Cristo na cruz não só fez a redenção por nós homens, mas a redenção de Cristo visa também reconciliar todas as coisas em Cristo. Por quê? Porque como Deus vai reconectar todas as coisas, se todas as coisas não estiverem em paz com Deus? Em outras palavras, se houver elementos de impureza, se houver qualquer elemento de pecado, de morte, de rebeldia, como Deus pode conectar essas coisas em Cristo e Cristo em Deus? Portanto, Deus precisa fazer a paz, isto é, precisa eliminar do meio da sua criação todas as coisas que não condizem com a natureza de Deus, com a vida de Deus. Portanto, a redenção de Cristo visa limpar da mesma forma como limpou os nossos pecados e nos trouxe paz com Deus. Deus também está fazendo por meio do sangue derramado na cruz de Cristo, também limpar-se deste universo todas as coisas que não condizem com a natureza de Deus. Deus precisa varrer desse universo, o seu juízo visa justamente limpar esse universo de todas as coisas negativas, de todas as impurezas, todo o pecado, toda a morte, toda a rebelião, para poder reconciliar com Cristo todas as coisas positivas, todas as coisas da criação e também na nova criação. Portanto, meus queridos irmãos, Deus está fazendo isso por meio de você. Vamos ler Hebreus 2:9, vai confirmar isso. Hebreus 2:9, que diz o quê? Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos. Aqui ele fez questão, o autor de Hebreus, que fez questão de certa forma, cutucar um pouco o arcanjo Lúcifer. Quando Deus fez o seu filho se tornar um homem, esse homem foi feito um pouco menor que os anjos, né? Ele foi feito menor que os anjos, Jesus. Mas por causa do sofrimento da morte, quer dizer, a morte na cruz, ele foi coroado de glória e de honra, quer dizer, ele realizou a redenção por todo homem e realizou a redenção por toda a criação. E para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Queridos irmãos, essa tradução não está muito boa. Aqui deveria ser, pela graça de Deus provasse a morte por tudo. Tudo. Aqui não diz todo homem. Então, a redenção de Cristo não é somente para redimir o homem, para reconciliar o homem, para o homem ter paz com Cristo,
mas ele quer redimir toda a criação. Por meio da sua morte, Cristo redimiu toda a criação com Deus, tá? Por isso, irmãos, ó Senhor Jesus, é por isso que em todos os sábados, eu louvo ao Senhor, né, pelo companheiro que o Senhor tem me dado, irmão Ezra Amar. Ele fielmente tem falado sobre a palavra da reconciliação. Não sei se vocês perceberam que o ministério da reconciliação visa, primeiramente, reconciliar a igreja, reconciliar a nova criação com Deus. E essa reconciliação não é somente no primeiro momento, né? Você pode ver, podemos usar a figura do tabernáculo do Antigo Testamento. A reconciliação do homem com Deus começa do altar do holocausto. Quando o homem pecador entra no tabernáculo, ele precisa ter paz com Deus. O homem pecador, ele traz o seu animal, traz o seu bezerro, o seu bode, né? E entrega para o sacerdote, e o sacerdote o ajuda a imolar, identificando o homem com a sua mão, né, sobre o animal imolado. Quer dizer, quando morrer esse animal, quando derramar o sangue desse animal, era ele, né, morrendo e sendo sangue derramado. Portanto, a reconciliação começa já no átrio exterior, começa no altar do holocausto, quando ele oferece-se a Deus, o animal imolado, sangue derramado. Deus então, ele não tira os pecados do Antigo Testamento, ele apenas cobre os pecados do Antigo Testamento. Mas com a vinda de Cristo, remove os pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados, tira o pecado do mundo. Portanto, graças a Deus, a reconciliação começa por aí. Então, no dia em que você ouviu o Evangelho, você recebeu a luz do Evangelho e você se viu como um pecador. Você pediu, né, o perdão de Deus, Deus então te iluminou, você confessou seus pecados e você creu no Senhor Jesus. Ele se tornou o Cordeiro de Deus e ele morreu em seu lugar, derramando seu sangue na cruz. Portanto, você recebeu essa primeira reconciliação, você passa a ter paz com Deus. Paz com Deus. Todavia, o ministério da reconciliação que nosso querido irmão Ezra está falando, acompanhando 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, ali é mais do que isso. Então, a primeira reconciliação está no altar do holocausto. Você creu em Jesus, você foi reconciliado com Deus, hoje você tem paz com Deus. Mas o sacerdote quer levar você para adentrar o santo lugar. E o santo lugar é onde você passa a servir ao Senhor, servir na igreja, servir o propósito de Deus. Você que estava no campo, como um boi no campo, você trabalhava no mundo, mas agora você está na casa de Deus, você hoje vive para Deus. Você serve a Deus, portanto você é santificado. Ao ser introduzido no santo lugar, você passa a servir a Deus no lugar santo. É isso em 2 Coríntios 5, no versículo 18, nosso querido irmão Ezra tem falado: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Então, os apóstolos receberam primeiramente a reconciliação por meio do sangue de Cristo. E eles tiveram paz com Deus, reconciliaram-se com Deus, e eles se reconectaram com Deus, agora estão reconectando outros com Deus, né? Aí versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Quer dizer, Deus deseja reconciliar não só nós, a igreja, Ele quer reconciliar o mundo com Ele. Deus quer ter paz com o mundo que Ele criou, né? Então, Ele
confiou aos apóstolos a palavra da reconciliação. Então você, os sacerdotes não só ajudaram você a receberem a primeira reconciliação no altar do holocausto, eles estão ajudando você a entrar no santo lugar, a servir ao Senhor. Daqui para frente, você, embora tenha a sua profissão aqui na terra, você tem que sustentar sua família, mas a sua profissão principal é de um sacerdote também. A sua profissão principal é servir a Deus, porque você foi reconciliado com Deus, você foi reconectado com Cristo para servir a Deus agora. Você não é mais para servir ao mundo, você é para servir a Deus. Mas esse sacerdote, ele quer te ajudar mais um passo reconciliando com Deus, introduzir você no Santo dos Santos. Cristo, quando morreu na cruz, o véu foi rasgado de cima a baixo, entre o santo lugar e o Santo dos Santos, e o véu se abriu. Então Cristo, quando ofereceu na sua carne, a sua carne foi rasgada, para nós hoje adentrarmos ao Santo dos Santos e ver o Deus da glória na Arca da Aliança, e com os 2 querubins ali, representando a glória de Deus, e nós hoje, pelo sangue de Cristo, nós podemos entrar no Santo dos Santos, chegar ao trono da graça com intrepidez, para buscar socorro e buscar ajuda, graça e misericórdia diante da Arca da Aliança. Portanto, meus queridos irmãos, onde está o Santo dos Santos hoje? O Santo dos Santos está no seu espírito. João 4:24, Deus está procurando os que o adoram em espírito e em verdade. E os que vivem no Espírito são guiados pelo Espírito de Deus. Eles são os filhos maduros de Deus. Portanto, a reconciliação não só começa no altar do holocausto, visa levar você para ser um sacerdote que serve a Deus no santo lugar, mas ele quer fazer de você um que vive o dia todo no Santo dos Santos, vivendo na presença de Deus, na comunhão com esse Deus maravilhoso, e Deus então te enche da sua glória, enche da sua vida, da sua natureza, e você passa o dia vivendo no Santo dos Santos. Irmãos, essa é a reconciliação final. Isso está no versículo 21, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como aquelas 4 colunas que separam o santo lugar do Santo dos Santos. Esses embaixadores são esses apóstolos que estão levando você ainda para mais uma reconciliação, mais uma etapa da reconciliação. Essa nova etapa é introduzir você no Santo dos Santos. Então, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Vamos nos reconciliar totalmente com Deus. Não só ter pecados perdoados, não só começar a servir a Deus em algumas atividades da igreja, mas também nós vivemos o dia todo conectado com Cristo, reconciliado com Deus. Deus é quem vive em nós. Daqui para frente, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o resultado da glória de Deus. Portanto, irmãos, semana passada, mostrei para vocês que essa reconciliação é para a igreja e também para com todo o mundo. Eu queria mostrar para vocês também que a arca de Noé não só salvou, vamos abrir a Bíblia em Hebreus 11, versículo 7, Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Irmãos, a reconciliação, a redenção, na verdade é uma salvação, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A arca salvou a família de Noé. A arca, na verdade, representa Cristo. Ao efetuar a redenção, ele nos colocou reconciliado consigo dentro de si. E 1 Pedro 3, versículo 20 e 21,
que diz o seguinte: os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Então, só 8 pessoas foram salvas através da água. Isso, né, a arca foi a salvação para a família, a qual, prefigurando o batismo, agora também vos salva, não no sentido da remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E Gênesis 7, versículo 13. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo o gado, segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Quer dizer, Deus não só colocou na arca 8 pessoas da família de Noé, mas Ele também colocou na arca todos essa criação de Deus sobre a terra que tem fôlego de vida, que precisa respirar. E 9, vamos já direto para 9, 12, versículo 12. Disse Deus... Eu acho que o 8,16 é importante. 8,16. Sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Você pode ler o versículo 18 e 19, né? Eles saíram. Isso quer dizer o quê? A redenção, Deus quer redimir não só o homem, Deus quer redimir também, por meio da morte de Cristo, todas as coisas, para reconciliar todas as coisas com Deus. Portanto, a aliança que Deus fez em Gênesis 9, 12, que é o arco-íris, né, foi feita não só com o homem, mas também com os animais. Disse Deus versículo 12, disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então Deus não só salvou o homem, mas Ele também salvou a criação sobre a terra. Então a redenção de Deus visa redimir todas as coisas. E aí, eu vou ter que ir lá para Romanos 8, né, que é a parte principal dessa mensagem. Infelizmente também o tempo já está no final. Romanos 8, Senhor Jesus. Romanos 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Imagina, nós ainda vamos receber uma glória, né? Glória muito grande, né? E essa... Senhor Jesus, e essa glória, irmãos, já está acontecendo. Vamos voltar um pouquinho vamos lá para 2 Coríntios 3,18. O que Deus está fazendo primeiramente com a sua igreja? 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quer dizer, a nossa reconciliação, que começa no altar, no átrio exterior, no altar do holocausto,
Deus nos leva para santo lugar para servir ao Senhor. E Deus ainda, através dos apóstolos, dos sacerdotes, nos leva para o Santo dos Santos, para contemplar a glória do Senhor. Portanto, queridos irmãos, não fique na superficialidade, se contentar apenas porque você é um filho de Deus, você se converteu a Jesus. Não, você precisa ter essas reconciliações posteriores, até chegar no Santo dos Santos. E lá no Santo dos Santos você vai contemplar a glória do Senhor, e a glória do Senhor vai te transformar. Você vai ser mudado de dentro para fora. A natureza de Deus, a vida de Deus vai mudar você, a maneira de falar, a maneira de pensar, a maneira de agir. Você vai ser transformado de glória em glória. É isso que Deus está esperando a igreja ser primeiramente amadurecida, e a igreja ser glorificada. Deus nos reconciliou, Deus nos justificou, Deus também está nos santificando, estamos passando pelo processo de santificação, tirando todas as impurezas, tudo que não é Deus, e está nos glorificando com a sua própria glória. Então, voltando para Romanos 8, versículo 18, O versículo já diz: nada se compara com a glória a ser revelada em nós. Essa glória vai se revelar em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Em 1 João capítulo 3, versículo 2 diz: hoje as pessoas ainda não percebem que nós somos filhos de Deus. Nós somos como outras pessoas quaisquer. Mas graças a Deus, um dia, esse Filho de Deus que somos nós, vão ser revelados. Aqui diz, naquele dia, quando for revelado, a revelação do Filho de Deus, o que vai acontecer? Versículo 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na verdade, nós somos culpados disso. Quando Adão caiu, desconectou de Deus, a maldição passou para toda a criação sobre a terra. E toda a criação se desconectou de Deus também. E nós trouxemos o quê? A escravidão da vaidade para toda a criação. Essa criação toda está vivendo nessa vaidade, nesse vazio. Então, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quer dizer, a própria criação, ela precisa de redenção. E por quê? Porque ela está presa no cativeiro da corrupção. Ela está debaixo dessa maldição. E essa maldição só vai ser desatada quando aparecer a glória do Filho de Deus. Certo? Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A criação toda está gemendo. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando o quê? Aguardando a filiação. A adoção de filhos aqui é filiação, a redenção do nosso corpo. É a última parte que precisa ser redimida do nosso ser tripartido. Nosso espírito, quando cremos em Jesus, esse espírito foi regenerado. A nossa alma está sendo transformada dia a dia pela glória do Senhor, estamos sendo glorificados, mas esse corpo ainda é material, esse corpo ainda é físico. Então, quando esse corpo for redimido, que é transfigurado num corpo celestial, num corpo espiritual, num corpo imortal, irmãos, acontecerá a aparição, a manifestação da glória do Filho de Deus. E a manifestação da glória do Filho de Deus vai libertar essa criação toda que foi amaldiçoada por causa do homem. E nós vamos reconectar toda a criação com Deus. E vou terminar com Isaías 55, últimos 2 versículos. Ó Senhor Jesus. Eu não tive muito tempo para fazer aplicações, espero que os irmãos ajudem vocês a fazer, tem muitas aplicações a fazer. Versículo 12, Isaías 55, versículo 12.
saireis com alegria e em paz sereis guiados. É o resultado final da redenção toda feita. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Eles vão bater palmas para nós, porque nós libertamos essa criação toda do cativeiro da corrupção com o quê? Com a manifestação da glória dos filhos de Deus. Em lugar do espinheiro, o espinheiro veio da maldição, em Gênesis 3, versículo 18. O espinheiro começou a crescer aqui na terra por causa da maldição do homem. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, que é abrolho, né, crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Oh, queridos irmãos, eu não sei mais como explicar para vocês. É isso que Deus queria que eu voltasse a trazer à tona, essa visão maravilhosa. Eu espero que você esteja finalmente recebendo um pouco de revelação dessa palavra, porque o futuro que nos aguarda, irmãos, é maravilhoso, mas passa tudo pelo encabeçamento de Cristo, de todas as coisas serem reconectadas com Deus novamente por meio de Cristo. E isso passa pelo processo de redenção, passa pelo processo de reconciliação e principalmente a nossa reconciliação, a nova criação, a igreja, o corpo de Cristo. Nós somos responsáveis por reconciliação de todo o universo. Então nós precisamos ser reconciliados primeiramente. Portanto, queridos irmãos, não se contente apenas ser um cristão que foi salvo e vai para o céu, não vai mais para o inferno. Não se contente com isso. Não se contente ser apenas aquele que faz um pouco das coisas para Deus, prega o evangelho, serve a igreja apenas como atividades exteriores. Não se contente com isso. Vá até o Santo dos Santos. Viva como um homem que vive na presença do Senhor, na comunhão constante com Deus, que permanece na glória do Senhor, naquele lugar maravilhoso, Santo dos Santos, cheio de espelhos, parece espelhos, e nós somos transformados de glória em glória. E quando chegar a nossa vez de manifestar-nos essa glória que Deus, né, fez em nós, nós vamos libertar toda a criação, e todas as coisas serão reconectadas com Deus, tudo terá paz com Deus, Deus varrerá todas as coisas negativas, os seus inimigos serão postos debaixo dos pés de Cristo. Então o reino será de nosso Senhor Jesus Cristo novamente, e por fim, por toda a eternidade, Deus será tudo e em todos. Espero que tenha ajudado isso você, que Deus abençoe você. Vou fazer uma oração, Senhor abençoar você. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa luz tão maravilhosa. Senhor, que essa luz possa abrir, tirar véus do nosso coração, para nós sabermos, Senhor, de onde viemos, para onde vamos, como o inimigo quer, Senhor, agir na nossa vida e como é o caminho da salvação de Deus para nós, como alcançarmos a plena reconciliação com Deus, como, Senhor, reconectar todas as coisas de volta com Deus, Senhor Jesus. Por isso, Senhor, nós só podemos te louvar, nós sermos inseridos como esse elemento principal para Deus reaver todas as coisas, a tua autoridade em todas as coisas. Senhor, muito obrigado. Abençoa, Senhor, todos que estão nos ouvindo, abençoa toda a tua igreja, abençoa todos os membros do corpo de Cristo, guarda especialmente, Senhor, a saúde, o corpo, também a alma, o lado emocional, também o espírito de cada um deles. Senhor Jesus, não deixa ninguém, Senhor, entrando pelo engano de Satanás. Senhor, possa salvar-nos, Senhor, nesse momento de pandemia, momento difícil. Senhor, possa, Senhor, estar realmente nos reconciliando contigo, usando esses momentos difíceis para voltar
para o Senhor, no Santo dos Santos, viver no Espírito. Ó Senhor Jesus, também que o Teu Evangelho seja pregado, abençoe os nossos cooperadores, nossos comportores que estão nas ruas, Senhor, guarda a saúde deles, Senhor, que eles possam levar esse Evangelho do Reino a toda a terra habitada, Senhor, para que a Tua volta seja o mais breve possível e a Tua igreja esteja preparada como um exército para esse final dos tempos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.